Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, sou professor de matemática. Vamos aqui mais uma videoaula aqui no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo. E hoje a gente vai fazer exercícios sobre arranjos, né? Arranjos lá é uma forma de problemas envolvendo contagem lá da análise combinatória, né? A gente falou aqui, deu uma aula sobre o conceito de arranjo, né? Mostramos a formulazinha que calcula arranjo, falamos de fatorial. Na verdade, existem três problemas aqui básicos envolvendo contagem, que é o problema do arranjo simples, da combinação e da permutação. Tá? Na aula de hoje, para complementar a aula que a gente falou de conceito de arranjo, a gente vai responder alguns exercícios. Okay? Então peguem seu caderno, façam as anotações, anotem suas dúvidas, você poder tirar com o seu professor na sua sala de aula. A gente vai responder só alguns problemas, algumas questões que envolvem esse tipo de problema de contagem, que é o arranjo simples. Okay? Então vamos lá. Okay. Então, pessoal, vamos responder aqui a primeira questão. Dispomos de 8 cores e queremos pintar uma bandeira de 5 listas, cada lista com uma cor. De quantas formas isso pode ser feito? Ok, pessoal, então vamos lá. Vamos prestar bem atenção aqui na resolução dessa questão. Primeiro, qual o problema característico por arranjo? Tá? O arranjo é calculado por essa fórmula aqui, n fatorial dividido por n menos p fatorial. Como é que eu reconheço um problema de arranjo? Você vai perguntar, fazer uma pergunta para você mesmo. Se eu mudar, eu estou fazendo uma bandeira de 8 cores. Tem 8 cores, né? Eu tenho 8 cores e tem que formar 5 listas. Eu pergunto uma coisa para vocês. Se eu mudar a posição de uma cor, ele interfere? Você vai formar uma nova bandeira? Sim ou não? Então a primeira pergunta que você tem que fazer nos problemas de arranjo é isso. Será que a ordem altera? A ordem de um elemento com o outro forma outro grupo? Se a resposta for sim, você está com um problema de arranjo. Se a resposta for não, aí pode ser uma combinação, pode ser uma permutação, outro exemplo. Tá? Nessa nossa questão, você percebe que você tem 8 cores. Ora, se você trocar um verde por um amarelo, por exemplo, você forma uma nova bandeira. Tá? Então perceba que a ordem, ela interfere sim. A mudança de posição de um elemento, ele faz com que você tenha um novo grupo. Tá? Então, se a ordem importa, é um problema de arranjo. Okay? Então vamos lá. Você tem 8 cores para formar uma bandeira com 5 listas. Ou seja, essas 8 cores vão ocupar esses 5 lugares. Tá? Então você tem um arranjo de 8 elementos para ocupar 5 lugares. Tá? Na fórmula, esse aqui é meu N, esse aqui é meu P. Tá? Então, como é que eu calculo isso aqui? Então, vai ficar 8 fatorial dividido por 8 menos 5 fatorial. É isso? Esse 8 é meu N, é o número de elementos que eu disponho, e aqui é a quantidade de vagas que eu tenho. Eu chamo de P. Okay? Então, a conta fica 8 fatorial dividido por 8 menos 5 fatorial. Ora, então, 8 de 5 vai ser igual a 8 fatorial dividido por 3 fatorial. Certo? Olha só. Então, o que acontece aqui? Nós já resolvemos problemas de fatorial, né? Para que eu possa resolver isso aqui, eu vou com esse 8 até chegar no 3. Porque aí eu posso cortar o 3 fatorial com 3 fatorial. Então, vou ter 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Aí eu paro bem aqui no 3 fatorial. Certo? Então, dividido por 3 fatorial. Ok? E aí, nesse caso, você cancela 3 fatorial com 3 fatorial. Tá? Faz o cancelamento. Então, o arranjo de 8 para 5 vagas, se eu fizer essa conta, você vai encontrar 6.720 maneiras diferentes de você formar essas bandeiras. Tá? De agrupar essas bandeiras. Tá? Então, só preste atenção quando o problema informa
ou te dá a entender que a ordem dos elementos influencia, forma um novo grupo. Ok? Vamos aqui para a segunda questão. Em uma escola, há cada 3 anos, eleição para ocupar o cargo de diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico. Tais cargos são disputados entre os professores da escola. Sabendo que uma dessas escolas, 18 professores concorrem a essa eleição. De quantas formas diferentes eles poderiam ocupar esse cargo? Ok, pessoal? Então vamos lá. Olha, você tem no problema 18 professores. 18 professores para ocupar, para formar um grupo de 3. Tá? 18 professores vão formar grupos de 3. E aí você tem os cargos, né? Você tem um cargo aqui de diretor, tem um cargo de vice-diretor e você tem um cargo de coordenador, certo? Ele quer saber de quantas formas possíveis esses 18 professores poderiam ocupar essas 3 vagas. Olha, gente, vamos lá, vamos simular uma situação. Vou colocar aqui Carlos, vou colocar aqui Ana e vou colocar aqui Hugo. Certo? Carlos sendo diretor, Ana sendo vice-diretor e Hugo sendo coordenador. Olha só. Beleza. Vamos agora fazer o seguinte. Eu vou trocar eles de posição. Tá? Diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o Hugo como diretor. Vou colocar aqui Carlos como sendo vice-diretor. E vamos colocar Ana como sendo coordenadora pedagógica. Aí eu pergunto, professor, mas o senhor só mudou de posição, você permutou esses 3 elementos. Agora eu pergunto para vocês, esse grupo é igual a esse? Não, esse grupo não é igual a esse, porque a posição interfere. Porque se eu mudar a posição, eu mudo o cargo. Se fosse uma comissão de 3 pessoas e não tivessem os cargos, aí não seria arranjo. Poderia ser uma combinação. Tá? Mas a ordem onde os elementos ocupam aqui nesse grupo, ele interfere sim. Então você tem um problema de arranjo. Tá? Então você tem um arranjo de 18 professores para ocupar 3 posições. Ou seja, um arranjo de 18 para 3. Ok? Então 18 é meu IN e o 3 é meu P. Vai ficar 18 fatorial, não é isso? 18 fatorial dividido por 18 menos 3 fatorial. Não é isso? Olha só. Então, vamos lá. Você tem um arranjo de 18 tomado 3 a 3. Eu vou ter 18 fatorial dividido por 15 fatorial. Certo? Que é o 18 menos 3. O que a gente faz com esse 18? A gente vai até chegar no 15, né? Lembrando nossos exercícios aí lá de fatorial. Então, vai ficar 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 fatorial. Parei no 15 fatorial. Pessoal, por que o senhor parou no 15? Para poder cortar com esse 15 aqui. Tá? Não há necessidade de eu calcular quanto é 18 fatorial, quanto é 15 fatorial, porque vai ficar uma conta muito grande. Tá? Então, aqui sobre 15 fatorial. Ok? Então, eu posso cancelar esse 15 fatorial com 15 fatorial, fazer essa conta aqui, você vai encontrar que arranjo de 18 tomado 3 a 3 vai ser igual a 4.896 maneiras diferentes desses 18 professores a ocupar esses 3 cargos aqui. Ok? Então, um probleminha envolvendo arranjo. Vamos mais uma. Terceira questão. As finalistas do concurso de Miss Universo são a Miss Brasil, a Miss Japão, a Miss Venezuela, a Miss Itália e a Miss França. De quantas formas os juízes poderão escolher o primeiro, o segundo e o terceiro lugar? Ok? Então, vamos lá. Então, quantas Miss eu tenho? Eu tenho a Miss Brasil, vão ocupar
Brasil, nós temos a Miss Japão. Vamos colocar aqui Miss Japão. Nós temos a Miss Venezuela. Miss Venezuela. Nós temos a Miss Itália. E nós temos a Miss França. Ora, nós temos um total de 5 candidatos. Ele quer saber de quantas formas possíveis, né, o juiz pode julgar primeiro e segundo lugar. E terceiro lugar. Olha só, pessoal. Primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Certo? Vamos mais uma vez fazer uma simulação para que a gente possa entender como se caracteriza um problema de arranjo. Porque realmente isso é um problema que o aluno ele tem dificuldade de reconhecer. Tá? Veja bem, pessoal. Vamos supor que o primeiro colocado foi o Brasil, o segundo colocado foi a Itália e a terceira colocada foi a França. Certo? Brasil, Itália e França. Aí eu pergunto para vocês, isso é uma situação possível? É. Beleza, e se eu colocar assim? Vamos mudar a posição, tá? Vou mudar aqui a posição, vou colocar aqui primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Ora, vamos supor agora que a França ficou em primeiro, que a Miss França ficou em primeiro, que a Miss Brasil ficou em segundo e que a Miss Itália ficou em terceiro. Aí eu pergunto uma coisa para vocês refletirem. Esse grupo aqui é diferente desse? Ah, professor, mas são formados pelos mesmos candidatos. É verdade. É o mesmo grupo? Não é o mesmo grupo, porque a posição em que os elementos ocupam interfere. Interfere no primeiro, segundo ou terceiro lugar. Essa é uma situação do Brasil em primeiro lugar. Aqui já é outro Brasil em segundo. Mesmo com as outras candidatas. Tá? Então, se você percebeu que a mudança de elementos dentro do grupo forma um novo grupo, interfere, é importante, então você está diante de um problema de arranjo. Tá diante de um problema de arranjo. Ou seja, aqui, pessoal, você tem 5 candidatas para ocupar 3 vagas e a ordem importa. Então, como é que eu calculo isso? Isso aqui vai ser o arranjo de 5 elementos tomado 3 a 3. Tá? Usando a fórmula aqui de fatorial, né, que você já conhece, isso aqui vai dar 5 fatorial, dividido por 5 menos 3 fatorial. É isso? Então, nós vamos ter o quê? 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Tá? Bom, esses 5 aí eu vou correr até chegar no 2, né, para poder cancelar com 2 de baixo. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Tá? Então, a gente cancela 2 fatorial com 2 fatorial. Sobrou 5 vezes 4, 20, né? A gente multiplica 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3, 60. Então, nós temos aqui 60 maneiras diferentes dessas 3 candidatas ocuparem as vagas de primeiro, segundo e terceiro lugar. Ok? Deu para entender como é que se faz a questão do problema de arranjo? Tá? Isso é bastante importante. Ok? Então, vamos para a nossa próxima questão. Em uma empresa, 15 funcionários se candidatam para a vaga de diretor e vice-diretor financeiro. Eles são escolhidos através do voto individual dos membros do conselho dessa empresa. Vamos determinar de quantas maneiras distintas essa escolha pode ser feita. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 15, né? 15 funcionários. 15 funcionários. Certo? Esses 15 funcionários vão ocupar a vaga de diretor e vice-diretor. Diretor e vice-diretor. Tá? Então, aquela mesma historinha. Se tem cargos, geralmente é um problema de arranjo. Tá? Porque uma coisa é Carlos, diretor, e Ana, vice-diretora. Isso aqui é uma possibilidade. Agora, se você investe, né? Se você coloca aqui a Ana
como sendo minha diretora, Ana sendo diretora e Carlos sendo vice-diretor, a posição interfere. Você forma um novo grupo. É importante, se eu fizer a permutação dos elementos, você forma um novo grupo, tá? Então você está diante de um problema de arranjo simples, ok? Então você vai ter um arranjo de 15 elementos para 2 vagas, 15 para 2, tá? Vamos fazer nossa continha aqui, ó. Então vai ficar 15 fatorial, não é isso? 15 fatorial. E aqui embaixo você coloca a diferença desses dois, né? Vou colocar aqui o 15 menos 2 fatorial. Certo? Então você vai ter o quê? 15 fatorial dividido por 13 fatorial. Tá? Bom, vamos seguir com esse 15 até chegar no 13, né? Então você vai ter 15 vezes 14 vezes 13 fatorial. Isso aqui dividido por 13 fatorial. Certo? Olha, cancelando o 13 com 13 e multiplicando aqui o 15 por 14, você vai ter que existem 210 maneiras diferentes desses candidatos ocuparem aí as 2 vagas, uma de vice-diretor e a outra de diretor. Ok? Entendido? Então vamos para mais uma questão. Um número de telefone é formado por 8 dígitos. Determine quantos números de telefone podemos formar com algarismos diferentes que comecem com 2 e terminem com 8. Ok, pessoal? Vamos aqui para a nossa quinta questão. Olha só, nesse caso, veja bem, ele fixou quantos algarismos eu tenho disponíveis para formar o número. Tenho 10 algarismos. Tá? De 0 até 9 são 10 algarismos. Só que ele fixou aqui o 2, tá? É formado aí por 8, né? 8 algarismos. Só que ele fixou o 2 como sendo o primeiro e fixou o 8 quando sendo o último, não é isso? Ora, se ele fez isso, eu não tenho mais 10 algarismos para formar um número. Eu tenho apenas 8 algarismos. É isso? Eu tenho 8 algarismos para formar um número. Ok, então eu tenho 8 elementos para ocupar quantas vagas? Eu tenho 8 elementos para ocupar 6 vagas. Certo? E veja, gente, eu pergunto para vocês, numa senha, se você erra a posição da sua senha, bota o número no lugar do outro, isso interfere? Você consegue acessar lá o local que você tem a sua senha? Não consegue. Por quê? Porque a mudança de elemento de posição forma uma nova senha. Tá? Então, se eu tenho 8 elementos para ocupar 6 espaços e a posição com que esses números se encontram, ela é importante, ela interfere, então você está diante de um problema de arranjo simples. Tá? Então, nesse caso aqui, você vai ter um arranjo de 8 elementos, não é isso? De 8 números para ocupar 6 vagas. Para ocupar 6 vagas. Ok? 8 para 6. Então aqui vai ficar o quê? 8 fatorial dividido por 8 menos 6 fatorial. Não é isso? Então, olha só, nosso arranjo de 8 para 6 vai ficar 8 fatorial dividido por 2 fatorial. Né? Então, aquela história, eu vou com 8, caminhando com 8 até chegar no 2. Então, o arranjo de 8 para 6 vai ser igual a 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4,
vezes 3 vezes 2 fatorial. Isso aqui dividido por 2 fatorial. Ora, cortando aqui, ó, e aí você faz essa conta aí com calma, você vai encontrar 46.800 senhas possíveis para formar, fixando 2, fixando 8 e fazendo o arranjo dos outros elementos naquelas 6 vagas. Ok, pessoal? Então, espero que tenha ajudado. Problemas envolvendo o arranjo é um assunto bastante importante, cai nas provas do Enem. E estudem, tirem suas dúvidas, fale com o seu professor, ok? Hashtag fique em casa aprendendo.